Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, o assunto de hoje é diabólico. Verdade, nós vamos conversar sobre pessoas que vendem a alma para o diabo. De verdade, no mundo real, na vida real. Gente que procura Satanás, eu não sei como, e faz uma transação comercial que eu também não sei como, e que oferecem ao diabo a alma. O que o diabo vai fazer com a alma eu também não sei, mas o que eu sei é que, de fato e em verdade, pessoas alegam ter recebido fama, sucesso, dinheiro, riqueza, prazeres e uma porção de coisas dadas pelo agente das trevas em troca da alma. Bom, a gente escuta falar muita coisa e tal, mas não sabemos de fato e em verdade se na vida real as coisas são de fato assim. Por isso trouxemos gente que entende do assunto e que vai explicar para nós, porque principalmente a dúvida que fica é: e Deus nessa história? Ele não é soberano? Ele não cuida de todas as coisas? Ele permite que pessoas desavisadas transacionem o seu futuro eterno com o diabo? Outra pergunta que fica: quem faz isso já não está perdido e não vai para o diabo mesmo? Então, por que o diabo teria interesse em comprar a alma de quem já é dele? Eu não sei, mas vamos saber já já isso e muito mais, porque está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presente para você. Como eu digo toda noite, né? Faça o seguinte, vote na enquete todos os dias, assim você estará sempre concorrendo aos sorteios que fazemos aqui. A enquete está postada no vejamsó.com.br. Bom, hoje recebemos com muita alegria, depois de um bom tempo fora, né, a doutora Patrícia Pazinato, que é professora de aconselhamento cristão, psicóloga e doutora em ciências da religião. Como vai, professora Patrícia, tudo bem? Olá, boa noite, um prazer estar novamente aqui e poder participar. Como é que a gente faz para entrar em contato com a senhora? Tem clínica? Sim. Pode falar o telefone? Pelo e-mail é possível, basta acessar pelo e-mail e a gente pode, então, fazer um contato. Tá, muito bem. A senhora já vendeu alma pro diabo? Acho que não. Conhece alguém que tenha feito isso? Muitos. Sério? Sim. Uau, hoje o programa vai render. E já que nós estamos falando do fedido rabudo e chifrudo, vamos apresentar agora alguém que conhece a fundo esse assunto e que trabalha na sua literatura com a obra das trevas de uma maneira muito especial. Daniel Mastral volta ao Vejam Só. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Um grande prazer e honra voltar aqui ao Vejam Só. Quero agradecer a toda a equipe que mais uma vez nos recebe muito bem. E para quem conhece menos o Daniel, só aproveitar o ensejo, né? Você pode acessar o nosso site, danielmastral.com.br. Temos um canal no YouTube com quase 7 milhões de visualizações, com vários conteúdos ali para você estudar. São quase 400 vídeos que nós temos. E eu sou escritor também, então eu tenho 14 livros publicados pela editora Novo Século Ágape e estou escrevendo mais 3 para a editora Planeta, né? Então, em breve, esse ano ainda tem mais 2 lançamentos para a editora Planeta. Maravilha. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, honra minha. Vamos assistir agora a matéria do Zeca. Estou muito curioso, o que o Zeca vai inventar hoje? Vamos lá. Você que acompanha o Vejam Só, com certeza já deve ter escutado muitas histórias de pessoas que afirmam conhecer outras pessoas que venderam uma alma ou fizeram um pacto com o diabo. Aliás, muitos famosos são apontados como pessoas que fizeram esse tipo de pacto, oferecendo sua alma para Satanás, em troca de dinheiro, fama, sucesso. Mas será que essa situação é possível? Existe base bíblica para afirmar que as pessoas podem fazer pacto com o diabo? Realizar algum tipo de troca com ele? Antes de fazermos essa análise, precisamos lembrar que esse tipo de situação, além de fazer parte das conversas populares, já foi muito explorada pela literatura, cinema e teatro. É o tipo de história que é muito contada,
e, de certa forma, costuma fazer muito sucesso. Na internet também parece que esse tipo de situação chama a atenção. Existem vários sites e vídeos que ensinam como fazer um pacto com o diabo. Mas a pergunta ainda permanece no ar. Será isso verdade? É possível alguém fazer esse tipo de acordo com Satanás? Se o diabo é o pai da mentira, o que garante que ele irá cumprir o pacto feito? Eu sei que não quero fazer o teste para saber se isso acontece de verdade ou não, mas podemos examinar as escrituras sagradas para tirar dali os nossos ensinamentos sobre o tema. A Bíblia não tem nenhum exemplo de uma pessoa vendendo a sua alma para Satanás e nunca sugere que fazer um pacto com o diabo seja possível. Aqui está um pouco do que a Escritura fala ou revela sobre Satanás. Satanás tem poder suficiente para se opor até mesmo aos anjos. O diabo procura enganar ao se disfarçar como um anjo de luz. Como Deus deste mundo, Satanás tem domínio sobre aqueles que vivem sem Cristo. Com essas instruções bíblicas, podemos afirmar que realmente o diabo é poderoso. Muitas pessoas sofrem sob o controle direto de Satanás. Casos assim são narrados na Bíblia. Mas é possível que alguém, de forma deliberada, possa fazer um pacto com o diabo para realizar uma troca de favor? Depois de vender a alma, não existiria mais salvação para essa pessoa? Esse é o típico tema que levanta muitas dúvidas e curiosidades. Por isso, vamos começar logo o nosso debate e aprender mais sobre esse assunto. O Vejam Só de hoje já está no ar. Para tratar desse assunto espinhoso, nós trouxemos a doutora Patrícia Pazinato, que além de dar aula para futuros pastores, na área de aconselhamento, é doutora em psicologia, doutora em ciências da religião, né? E eu queria entender, já que a senhora é a dama de presente, aqui presente, né? Então, a dama de plantão, vamos ouvi-la primeiro. Por que alguém, em sã consciência, iria querer uma coisa tão absurda como vender a alma para o diabo? Eu acho que os motivos são muitos, né? Mas eu diria que um deles é o homem que, quando se vê como um ser que não é onipotente, né, não é onisciente nem onipresente, ele vai, de alguma forma, buscar recuperar um certo poder perdido. Então, vamos dizer que toda a construção da figura do demônio, né, e a gente sabe que o demônio vai tomando diferentes caras, inclusive uma questão bem comercial agora nos tempos contemporâneos. Esse homem que busca, ele busca para poder obter algum poder, alguma riqueza, poder manipular emoções, poder trazer o sobrenatural para dar para a sua vida um certo ar de poder que talvez ele perdeu quando perde a ilusão da onipotência. Ok, depois eu tenho várias coisas para perguntar para a senhora sobre isso. Nosso outro convidado viveu de maneira muito direta experiências com as trevas, ele conta isso nos seus vários livros. Quantos livros você já escreveu, Daniel? 14 livros. 14 livros, né? Ele começou com a coleção Os Filhos da Luz. Filhos do Fogo. Filhos do Fogo, perdão. Isso. Né? E que é uma leitura que você começa e não consegue parar, né? Eu recebo esse feedback dos leitores. Assim, meio que novela, né? É muito, muito assim. E você teve um envolvimento muito direto, muito mais direto do que qualquer um de nós aqui, com o poder das trevas. Então, a primeira pergunta, Daniel, é possível vender a alma para o diabo? Tem quem faça isso e por quê? Ok. Pergunta boa, vou procurar sumariar, que eu estou acostumado a falar bastante, pastor. Bom, primeiro, a Bíblia dá esteio para isso. Primeira reflexão que a gente tem que buscar é ver se a Bíblia valida esse tipo de coisa. Então, a Bíblia fala do diabo e mostra suas características. Ele veio para roubar, matar e destruir, é homicida desde o princípio, é o pai da mentira. Mostra suas características, né? Apresenta também que é um ser muito inteligente, capaz de enganar até mesmo os anjos, né? E para se afastarem da presença de Deus. Então, o diabo existe, é legítimo, é pautado
relatado nas Escrituras. O demônio ele pode possuir pessoas, pode canalizar pessoas. Nós vemos Jesus expulsando demônios. Muitos casos, inclusive, que a pessoa tinha uma doença e uma vez expulsa aquela entidade, o quadro sintomático da doença se esvaía. Então, o demônio pode causar uma doença, pode causar um dano, né, na parte financeira, etc., que aconteceu com Jó, nesse caso com a anuência de Deus. Então, o diabo ele pode causar essas influências e pode, inclusive, possuir corpos, pode possuir pessoas. A Bíblia também sustenta isso. Eu vi na chamada até, será que não tem nada nas Escrituras que nos enseje a aliança? O diabo ele procura sempre profanar os valores de Deus. Então, tudo que é divino, ele procura profanar esses valores. Se a Bíblia fala que Deus faz uma aliança com o homem, faz um pacto com o homem, é evidente que o diabo ele vai fazer a mesma proposta. Então, ele apresenta isso também como plágio, né? Ele oferece ali a mesma coisa. Faça um pacto comigo, eu posso te apresentar mais vantagens do que isso. Tem um livro meu, Rastros do Oculto, que conta a história do diabo e a sua influência na história, que a gente dá um panorama mais amplo. Pegar o texto bíblico que vai dar ensejo para o pacto, para a aliança. Pressupõe-se o pacto uma troca, né? Então, você adora o diabo e, mediante essa adoração, você recebe uma recompensa. Foi o que Satanás disse para Jesus. Se prostrado me adorares, eu vou te dar o quê? Dinheiro, fama, poder, a glória de todos os reinos da terra, porque a mim foi dado e eu dou a quem quiser. Então ele oferece isso. Eu vi um tempo atrás uma entrevista com o Bob Dylan e ele afirmou na entrevista que ele fez um pacto com o diabo, o tempo dele está acabando e ele estava muito atemorizado. Né? A própria Katy Perry chegou a falar que sim, que fez pacto com o diabo, filha de pastor. Né? Ela chegou a dar uma entrevista onde ela falou literalmente que ela fez um pacto sim com o diabo para obter fama, para obter dinheiro, que o grande fascínio que o diabo traz é isso, né? Da pessoa ter holofotes, ter fama, ter dinheiro, né? E a gente vai falar mais para frente sobre isso também e as consequências que isso podem causar na vida de uma pessoa, mas tem a base bíblica para fundamentar sim. Ok, antes de a gente continuar ouvindo os especialistas, quero ouvir você se manifestando por intermédio da internet, né? Lá no vejamsó.com.br você vai ter uma pergunta. Vamos lá. É possível, na sua opinião, né? Na sua opinião, você não é especialista, eu também não sou, nós temos dois aqui, mas então você vai responder com aquilo que você sabe nesse momento, tá? É possível vender a alma para o diabo? Primeira resposta. Sim, o diabo, como o Deus desse mundo, pode dominar aqueles que o desejam. O sujeito está querendo o diabo, o que ele mais quer ser desejado mesmo é juntar a fome com a vontade de comer, né? Segunda resposta, sim, mas essa venda nunca é irrevogável. Cristo pode libertar e quebrar todas as cadeias da escravidão. Mesmo que o cara tenha vendido a alma para o diabo, se ele recorrer a Cristo, ele não vai entregar a alma para o diabo. Vendeu e não entrega. Queria saber o que o diabo faz nesses casos. Será que ele protesta o nome no PROCON? Terceira resposta. Não é possível, já que o poder de Satanás é totalmente limitado pela vontade de Deus. Então, os soberanistas vão responder aí, né? Não tem como. E tem o não sei? Não sei. Tem o não sei? Tem. Não sei, mas tem. Tá lá, não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você vai ganhar o presente. Vai ser sorteado, né? Esse presente aqui, ó, o livro da vida. Estamos falando do capeta, então vamos falar do livro da vida aqui. Na verdade, esse livro é uma coletânea de meditações a respeito de como servir a Deus e como ter o nome escrito no livro da vida, né? É muito bacana. Aliás, deixa eu mostrar a foto do pastor, né? O pastor Walter Graciano Martins, ele já é um homem de Deus com bastante experiência, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil e que põe por escrito as suas experiências pastorais aqui. Então, esse vai ser o livro sorteado hoje, tá bom? Queria falar, Daniel? Não. Vou esperar suas perguntas. Então, tá bom. Deixa eu mandar logo o recado da grade, que, aliás, amanhã é sábado. Aliás, amanhã é terça. Esse programa vai ser exibido na segunda. Então, na terça-feira, você pode ligar lá na grade, vai ter gente lá e você se informa direitinho sobre os endereços da grade para você fazer o curso bíblico, né? Nós vamos falar sobre coisas aqui que você vai falar assim, mas não tem isso na Bíblia. Então, faça o curso bíblico. Tem mais de 600 lugares diferentes no Brasil para você estudar.
O telefone da grade é o 0 operadora 11 3115 0819, 3115-0819 em São Paulo. Além do curso bíblico, tem um monte de cursos novos lá. O que o pessoal está mais gostando é o curso de canto, música, né? Cantada. Então, se você é ministro de louvor, ministra de louvor, tal, faz o curso de canto na grade, que olha, é muito legal. Tem curso de violino também, né? De teclado, enfim, na área de música tem vários instrumentos. Tem o curso de gestão eclesiástica, tem o curso de capelania, tem um monte de curso novo lá, então você se informa direitinho que é melhor do que eu ficar tomando tempo aqui, tá bom? 0 operadora 11 3115 0819. Doutora Patrícia, a senhora explicou que as pessoas buscam, sei lá, algum tipo de suprimento do desejo de ser divino, né? Uhum. Então, e por que em vez de buscar em Deus, vão buscar no diabo? Já que estão falando, se a necessidade da pessoa é de divindade, vai a Deus. Vamos dizer que eu vou aqui tocar um segmento, né? Porque é um conjunto, esse assunto é um conjunto amplo, né? De questões que a gente pode fazer sobre ele. Só eu pesquisando encontrei 26 teses de doutorado nas federais do Brasil a respeito do tema. Então, só para você ver que no mundo acadêmico ele traz bastante, no mundo cristão, de cultura cristã, não necessariamente acadêmica, também a gente encontra bastante literatura a respeito. Então, provoca, obviamente, muita curiosidade humana, né? E eu entendo que, então, é uma pergunta que eu vou tomar apenas uma direção, mas, obviamente, que existem muitas, né? Então, uma delas é a ideia de que o ser humano, ele entra numa espécie de crise, ele pode entrar, inclusive, numa crise em relação aos seus próprios princípios religiosos. Neste momento, onde ele se sente fraco, ele, de alguma forma, entre outras coisas, por revolta ou por vingança, ele vai buscar o oposto ao sagrado, à divindade, que no caso dele, ele encontra, então, na figura demoníaca, uma possibilidade de pacto e, como o pastor colocou muito bem, uma tentativa de retomada daquilo que ele talvez perdeu olhando para a sua própria fraqueza. Então, esse é um dos pontos. Na Idade Média é muito interessante porque nas bibliotecas existem muitos documentos de pacto, especialmente dos artistas, né? Aqui na chamada que foi feita, aliás, eu acho que ela foi muito bem feita, porque ela fez um recorte de alguns pontos, entre elas lá se encontrava uma das cartas que estão disponíveis em bibliotecas, né? Então, na passagem da Idade Média para a modernidade, um conjunto enorme de artistas vai fazer pacto para poder pintar bem, para poder seduzir, para poder manter a juventude, para poder conseguir um lugar de destaque dentro da modernidade, às vezes para ser cientista. Então, são um conjunto grande de pactos firmados com sangue, que são pactos com o demônio. Daniel, o diabo pede documento assinado em papel? Não necessariamente. Ele quer a sua devoção. Foi o que ele pediu para Jesus. Se você se ajoelhar, eu vou te dar todas as coisas, né? E é interessante que esse fascínio pelo diabo, ele transcende muitas vezes aquilo que nós compreendemos pela nossa razão. Vou pensar um exemplo. Salomão, filho, né, de Davi, homem segundo o coração de Deus, cheio de sabedoria, não teve cara mais sábio do que Salomão em toda a história, rico, muito rico. Salomão, lá pela 1 Reis 10:14, está escrito lá, era o peso em ouro que se trazia a Salomão a cada ano. Então, ouro é um minério, extração mineral, quem sabe, quem conhece um pouco disso, sabe que isso é sazonal, não é linear. Mas ele recebia, está escrito, 666 talentos de ouro. Satanás, ele apresentou a isca, ele oferece, digamos, a maçã, né? A escolha é sua, de pegar ou não pegar, né? Então, ele oferece a tentação, por isso que ele é o tentador, a escolha é humana. E mesmo Salomão, sendo dotado de tanta sabedoria, ele se deixou seduzir por esse canto da sereia. E esse número 666, que está lá no Velho Testamento, que logo depois Salomão se inclina a Astarote, vai ser descortinado lá em Apocalipse. Aí nós vamos saber a que se refere essa numeração.
Então, Salomão, inclusive, é considerado pela alta magia, né, uma referência, porque quando ele esteve afastado de Deus, ele aprendeu muito dessas entidades e supostamente escreveu alguns livros chamados Clavícula Maior de Salomão, Clavícula Menor e A Chave de Salomão. Claro que esses livros você não vai achar na livraria. Ah, mas eu vi na livraria, aquilo ali é plágio. Os verdadeiros originais estão nas seitas secretas e elas têm esse nome justamente porque elas são secretas, né? Evidentemente. Então, esse fascínio... Você chegou a compulsar algum deles? Sim, sim. E então o que ocorre? Essa influência, essa sedução, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Então a Bíblia nos dá ferramentas, né, para nós nos blindarmos contra essas tentações, que a carne não sobrepuja a carne, é o espírito que sobrepuja a carne. A tentação vai vir. É como está lá em Deuteronômio 30, de 15 a 20. Está diante de ti, está diante de mim, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu escolho o caminho, né? As minhas escolhas vão determinar a minha colheita. Salomão, naquele momento, fez uma escolha errada e acabou entrando no abismo, se inclina a Astarote. Eu acredito, existem vertentes teológicas que dizem que Salomão perdeu a salvação ali. Eu acredito que não, porque quando eu vejo o livro de Eclesiastes, eu vejo um homem arrependido, um homem realmente transformado ali, que voltou aos braços de Deus. Então ele percebeu que toda aquela viagem dele foi vã, foi correr atrás do vento. Mas o diabo continua seduzindo. Tanto é, e de pessoas inteligentes. Eu citei Salomão para dar sempre o esteio bíblico, mas se vocês observarem, vocês devem ter acompanhado aí, quem está nos assistindo, a inauguração daquele túnel na Suíça. Né? Todo ritual feito ali, diabólico, macabro, mas estava cercado de chefes de Estado, de pessoas de alto poder aquisitivo, de pessoas importantes na nossa sociedade, que se deixam influenciar também por essa argumentação satânica e que ele vai te oferecer algo de especial que Deus não pode te oferecer, o que o mundo não pode te oferecer. Pura ilusão. O diabo é especialista na arte das ilusões. Mais adiante a gente vai desmembrar isso melhor. Ok, nós vamos para o intervalo, voltamos já já com a continuação dessa história e desse debate aqui no Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, essa tomada aí que os nossos técnicos fazem é muito bonita, né? Eu me sinto um monumento de Washington aqui, né? Fala sério, né? Isso aí, a senhora falou de ego e tudo, olha, tá aí, ó. Não precisa vender alma pro diabo. É só vir aqui na RIT que a gente já se sente o maioral. Uhum. Eu acho que a reformulação dos cenários, eu tive a oportunidade de estar em outras ocasiões, acho que a reformulação do cenário ficou muito bem, né? Ele boa, realmente ele cria um clima que dá vontade da gente poder discutir mais e traz ao mesmo tempo uma tranquilidade, mas ficou bem mais claro enquanto imagem, né? Para quem assiste, fica melhor. Ficou muito legal, muito bacana. Doutora, a senhora já nasceu num lar evangélico? Sim. Ah, tá. Então, nunca houve na sua carreira ou na sua vida o desejo de conhecer o diabo mais perto, nada disso? Porque quando a gente já nasce no lar evangélico, a gente já é meio vacinado, né? Eu diria que assim, eu enxergo que a relação com as tentações é uma constante. Eu não entendo que necessariamente você está num lar evangélico, né? Ele realmente não implica que você não, em muitos momentos da sua vida, você não se depare com as tentações. Então, eu acho que, de certa maneira, isto é uma experiência presente, sim, poder dialogar com tudo aquilo que me chama para o outro lado do mundo. E a psicologia? Como é que olha para essas coisas? Ela vê isso tudo como crendice? Olha, eu penso que a psicologia tende mais a olhar o diabo do ponto de vista de um lado simbólico, né? Ligada muito mais a determinados conflitos que as pessoas têm na hora de tomar certas decisões, se elas vão por um lado que lhe parece ser o lado do bem ou se elas vão por um lado mais destrutivo, quer dizer, se elas acolhem forças dentro de si mais amorosas, mais construtivas ou ao contrário disso, né? Vamos dizer, uma certa tomada de decisão, uma certa escolha diante disso. E na psicologia, isto vai ser, então, expresso, simbolizado, manifesto de diferentes formas. Você tem teorias que vão trabalhar, por exemplo, né, ligado com a questão, vamos dizer assim, da voracidade, da inveja e o esforço do ser humano para ter um certo domínio dessas tendências. Isso não seriam tendências necessariamente apenas vindas da cultura
ou do mundo, ou das relações, elas viriam também do interior do ser humano, que teria que se debater com isto. Então, num dos simbolismos, né, ligados ao demoníaco, você teria então a ideia do conflito entre aquilo que em mim pode provocar muita destruição no mundo ou em mim mesmo e aquilo que seriam as forças amorosas, construtivas, ligadas a Deus, ligadas ao sagrado, né? Para a psicologia, normalmente são essas as leituras em diferentes teorias, né? Mais emocionais ou mais em nível simbólico. Então, Daniel, na teologia a gente também tem uma influência muito forte desse tipo de pensamento e não é muito difícil encontrar teólogos que não creem na existência do diabo como um ser. Eles veem as narrativas bíblicas referentes a Satanás como um antropomorfismo daquilo que a doutora Patrícia acabou de escrever, das maldades inerentes ao próprio ser humano e tal. Então a gente atribui a nossa maldade a um ser para poder bater nele, mas esse ser não existe, o diabo somos nós mesmos. Como é que você vê isso? Nós temos essa tendência de transferir a nossa culpabilidade para algo externo. Então, claro, o diabo é um ótimo saco de pancadas nesse ponto, porque tudo é culpa do diabo, né? Se você tomou um tombo e caiu, é o Exu rasteirinha que te derrubou. Furou o pneu do carro, né? É o demônio que pegou o tridente, furou o pneu do carro do crente aí. Então, tudo é o diabo. Eu não ofertei na igreja, porque o principado do shopping center me sugou para lá. Então, tem essa questão que é cômodo para o ser humano, é simplista para o ser humano, depositar no diabo os seus próprios erros, as suas próprias frustrações. Mas o pacto existe, é real, a Bíblia fala sobre isso, não é a questão do pacto, eu citei a questão dessa possibilidade, à luz da Bíblia, daquela passagem de Jesus com Satanás, mas fala muito enfaticamente do diabo. Quer dizer, o demoniado gadareno não era uma metáfora ali, aconteceu. E o meu nome era Legião, ou seja, muitos demônios estavam sobrepujando a mesma vida, né? Mesma vida. Isso, então, não abre precedente para você bater papo com o demônio. Isso é importante você ressaltar, porque hoje a gente vê muita gente entrevistando o demônio, e muitas vezes não é demônio, né? Nós vemos hoje um efeito placebo em nosso meio muito grande, algo chamado pela ciência de conformismo social ou efeito manada. Está todo mundo fazendo, então eu vou fazer também, porque senão eu não sou espiritual, não sou aceito. Você quer ser aceito no grupo, então você se adequa ao grupo. Está todo mundo caindo, eu vou cair. Está todo mundo falando em línguas. Eu não sei falar, então eu vou inventar alguma coisa. Siriano lá na praia, lava sunga, lava saia, samambaia, inventa alguma coisa. Então a gente acaba observando que as pessoas começam a buscar situações para se adequar e ser aceitas no grupo. Fica até uma dica para quem está assistindo, procurar lá no YouTube, Conformismo Social, coloca sala de espera. É incrível o experimento que foi feito, irrefutável. Mas o pacto existe. Então, o gadareno não era uma ilusão ali, era um fato empírico, concreto, bíblico. E por que eles destruíram os porcos? Eles queriam se matar? O que era? Boa pergunta. Por isso que a gente tem hoje o termo espírito de porco, né? Porque o demônio entrou no porco, por isso que vem dessa linguagem nossa, nesse trocadilho popular, espírito de porco, né? Então, o que acontecia? Aquilo ali era um espírito territorial. Ele não podia sair daquele perímetro territorial. Uma vez que ele estava dentro dos corpos dos porcos, né? Ele tinha que se libertar de lá, né? Então, eles se matam, eles suicidam, ele faz com que o porco se suicide, né? Então, eu acredito que existem castas demoníacas que atuam na sua mente e que podem levar você a tendências suicidas. Claro, separando, ponderando aqui as causas naturais, a depressão, a esquizofrenia, doenças do cérebro, né? Mas Jesus já falou, está escrito textualmente, há castas que só saem mediante jejum e oração. Então, tudo que veio do próprio lábio de Jesus, que está grafado nos evangelhos, está muito claro ali. Então, realmente, ele pode. Nós vemos o pacto clássico, acho que todo mundo já ouviu falar, de Giovanni Bragolin, é aquele que pintou aquelas crianças chorando, né? No leito de hospital, nos seus últimos momentos de vida, ele assumiu que fez um pacto com o diabo. Fez um pacto. Então, existe esse tipo de coisa assim. Inclusive, eu estou escrevendo um livro atualmente chamado A História de Mitre, vai ser lançado pela Planeta, pelo selo Academia, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o sanatório do Evelyn Hills. É considerado um dos locais mais assombrados do mundo. Pois é. Mais de 60 mil pessoas morreram nesse sanatório. É considerado o local mais assombrado do mundo. Vai ser o pano de fundo, aconteceu na década de 50, então muita pesquisa histórica para emoldurar o livro, né? E vamos falar muito sobre a parte espiritual também. Quer dizer, que argumento Satanás utilizou com os anjos para arrastar, né? Que argumento foi esse? Então, nós conjecturamos algumas coisas, me pautei muito no livro chamado Paraíso Perdido, de John Milton, que é um clássico contemporâneo de Shakespeare,
E ele deu algumas pistas ali, e na Bíblia a gente vê algumas coisas também. Então, nesse livro a gente vai expandir esses horizontes sobre o mundo espiritual, sobre a argumentação de Satanás, especialmente sobre esse universo dos anjos, que a gente lê muito, mas conhece pouco. E se você ficou com dúvida em relação a essa questão das doenças orgânicas ou psicológicas, tudo é o demônio, Daniel Mastral é casado com uma médica. Exato. Né? Como é que chama a sua esposa? Cíntia. A gente chama de Isabela, né, que é o nome pseudônimo usado para os livros. Né? Doutora Isabela, né, esposa do irmão Daniel Mastral, médica, então não deixa ele ficar muito... Não, senão você cai nos extremos, né? É muito fácil você ir para os extremos. Hoje a gente vê uma banalização. Posso pensar um exemplo? Claro. Às vezes eu vejo em programas de televisão as pessoas entrevistando o demônio. Demônio, o que você está fazendo nessa vida? Primeiro que a Bíblia não dá esteio para você bater papo com o demônio. Manda embora e tchau. Né? No entanto, você observa que a conduta da pessoa não reporta uma canalização verdadeira. A possessão existe. Eu, em 19 anos de ministério, vi 5 vezes apenas. Né? Não é toda essa banalização que a gente vê por aí, não. Tem muito efeito psicossomático, tem muito conformismo social, muito efeito manada. Aí você observa a narrativa. O demônio, quando ele canaliza, ele quer te pôr medo, ele quer te assustar. Aí o demônio pega e fala: demônio, o que você vai fazer com essa vida? Nós vai fazer essa vida tropeçar na tábua, cair da bicicleta, bater a cabeça. Falei, demônio, volta para a escola. Né? Vai ler Caminho Suave. Então, quer dizer, aquilo não causa medo. Né? Muitas vezes causa riso para a gente. Né? Então, existem muitas pessoas que simulam uma possessão demoníaca para ganhar atenção. Né? Porque eu já visitei famílias, né, que a adolescente estava passando por uma transição complicada e os pais diziam: a minha filha está possessa por demônio. Mas não era demônio. Quando a gente vai lá, você percebe que não é demônio, é alma. Né? Então, aí sim, precisa de ajuda da psicologia, né? Precisa de ajuda da psiquiatria, inclusive, porque tem pessoas que têm visões e não é visão, é delírio. O esquizofrênico, ele escuta vozes, o esquizofrênico vê vultos, vê imagem, né? E aí você toma o remédio, acabou tudo. Né? Então, antes da gente pontuar as causas espirituais, nós temos que descartar as causas naturais, porque senão a gente põe tudo na mesma panela. Por isso é importante o dom de discernimento de espíritos. Né? Fundamental. Aqui na Igreja da Graça a gente chama esse tipo de coisa de carmônio. Carmônio. Vou guardar esse nome. Agora, doutora Pazinato, essa necessidade de distinguir entre o que é espiritual e o que é psicológico e tal, um psicólogo cristão tem? Eu diria para você que, primeiro, é muito complicado a gente falar de uma psicologia cristã, mas feito apenas essa ressalva e pensando num psicólogo propriamente dito, vamos dizer que ao psicólogo cabe o cuidado de poder olhar em que estado encontra essa pessoa. Se ela se encontra mais saudável ou menos saudável, ele vai trabalhar em conjunto com a psiquiatria. Quando eu venho, né, para uma égide do cristianismo, onde então eu tenho que fazer esse discernimento ou pensar segundo a cultura cristã, evidentemente que você vai fazer a distinção que num delírio, numa alucinação, nenhum delírio, nenhuma alucinação, ele dura eternamente. Então, ele tem ali um certo tempo no qual ele se manifesta. A partir dali, com medicação, com tratamento ou por outros caminhos, ele efetivamente, essa manifestação desaparece. Né? E quando você vê uma continuidade disto, realmente você diz, não estaríamos diante de um fenômeno de ordem religiosa, muito mais compreendido pela religião do que pela questão da psiquiatria ou pela psicologia, pelo menos dentro dos referenciais que nós temos hoje. Então, isto é uma forma de poder discernir. Né? E a gente sempre conversa muito na formação, quando a gente pode participar, então, na formação via aconselhamento ou na formação de um pastor ou de um líder, que ele tem, assim, caminhos de distinção, né? Porque também você vê muito ao contrário, você vê uma demonização. Né, da vida, quando eu também concordo perfeitamente com isto, né? E principalmente porque a gente vê também que, vamos dizer que você tem uma espécie de comercialização da demonização, né, hoje em dia. Então, isto tudo eu acho que é um assunto que tem que ser levado bastante a sério, no sentido do discernimento mesmo, do que cabe a uma visão que eu chamaria espiritual ou religiosa e o que é uma comercialização
ou o que é uma manifestação ou um fenômeno de saúde mental, que este sim merece, eu entendo, os devidos encaminhamentos e o devido respeito ao que ocorre. A nossa equipe esteve lá na Crentolândia e perguntou lá para os frequentadores a respeito do tema de hoje. Vamos ver. A senhora acredita que é possível uma pessoa vender a alma para o diabo para ganhar riquezas, fama, Sim, reconhecimento? Isso para você é verdade ou mentira? Verdade. Fazendo pacto com ele. Acredito que o mesmo diabo falou para Jesus, se tu me adorar, te darei toda a riqueza do mundo. Então, entendeu? Se a pessoa passar a depender dele, a servir a ele, ele tem poder de dar tudo que ele quer, para satisfazer o desejo da carne, mas na eternidade perde a alma para o diabo, entendeu? Acredito sim, tem várias obras que falam sobre isso. Da mesma forma que o cristão faz pacto com Deus, com Jesus, existem pactos, sacrifícios com o diabo, derramamento de sangue e algumas linhas religiosas também, existe sim. Faz, fácil, faz e muito. As pessoas elas não têm noção do que existe. As pessoas que existem, enfim, não na Terra, né? Que existe entre a Terra e o céu. E elas ainda estão com o coração voltado para os bens materiais. Alguns preferem ser reconhecidos na Terra e não no céu. Por isso que fazem. Com certeza, eu acredito e existem muitas pessoas que fazem pactos com o diabo e o diabo pode proporcionar muitas coisas para a vida dessas pessoas. A diferença de aceitar Jesus ou não é que só Deus, através de Jesus Cristo, ele pode garantir duas coisas que o diabo não dá. Primeiro, que é a salvação da nossa alma e o perdão dos nossos pecados. Daniel, voltando mais diretamente para o tema, né? Quem vendeu a alma para o diabo, ou quem quer vender a alma para o diabo, acredita no inferno? Acredita no inferno sobre um outro prisma. Uma vez que ele fez uma aliança com o diabo, o inferno não é um local de sofrimento para ele, mas vai ser uma morada eterna também que ele vai ter perante o seu pseudo-pai. Então, eles acreditam que existe o inferno dos órfãos, para aqueles que não escolheram nenhum caminho, que é o morno, que Deus vomita, não é nem sim nem não, né? É o que a Bíblia, inclusive, traz exortações a respeito. Então, é o inferno dos órfãos, as pessoas que não aceitaram nem Deus, nem pactuaram com o diabo. Esses que estão no meio vão para o inferno dos órfãos, sofrimento eterno. Para aqueles que têm uma aliança, então, eles vendem a ideia de que não, que é um local de privilégios, de regalias e etc. e tal. Então, é uma lavagem cerebral, né? Faz com que você mude os seus valores. E eu quero aproveitar até o ensejo, até para trazer esclarecimento para quem está nos assistindo. O grande glamour que o diabo oferece para o ser humano, a grande vitrine, é dinheiro, poder e fama. É essa tríade, né? E nós observamos pessoas que tinham tudo isso. Por exemplo, Robin Williams, aquele ator. Quando eu assisti o filme dele, A Sociedade dos Poetas Mortos, Patty Adams, parecia um homem sereno, tranquilo, equilibrado, né? Parecia uma pessoa gostosa de você estar perto dele. Né? Rico, famoso, ganhou Oscar, prêmios, reconhecido, consagrado, morreu na sua mansão sozinho, se enforcou, se matou. Quer dizer, então não é o dinheiro que traz felicidade. Então isso que o diabo oferece é uma ilusão, ele está vendendo uma ilusão para você. Porque o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? E quer ver um detalhe? Uma enfermeira, ela escreveu um livro, eu achei muito cabeça, chama-se Antes de Partir. E ela fez uma pesquisa com pacientes terminais que ela cuidava e entrevistou eles antes da morte, né? Qual é o seu arrependimento? Do que você se arrependeu de não ter feito na sua vida? E ela destacou os 5 maiores arrependimentos. Ninguém, sem exceção, beira da morte, ninguém falou, eu queria ser próspero, eu queria ser rico, eu queria ser famoso, eu queria ser presidente, eu queria ter um jatinho, eu queria ter ido para Paris, eu nunca fui para Disney, nada disso. A reflexão que eles têm antes da morte, eu deveria ter ficado mais tempo com a minha família e os meus amigos, eu deveria ter sido mais feliz, eu deveria ter buscado coisas que preenchessem a mim, né, trouxesse alegria e satisfação, claro, legítimas dele, né, em vez de ficar muitas vezes me moldurando aquilo que a sociedade quer que eu seja. Porque muitas vezes a gente interpreta papéis na sociedade. Como é que chama o livro? Antes de Partir. Que muito legal. Inteligente. Né? Então, a reflexão é sempre essa. É uma pesquisa que ela fez. É uma pesquisa, é documentado isso. Então, eu queria ter trabalhado menos, porque eu vejo as pessoas hoje trabalham muito para ganhar dinheiro. Aí gastam dinheiro para reconquistar a saúde. Quer dizer, elas queimam a saúde para ganhar dinheiro e depois gastam dinheiro para reconquistar a saúde.
perderam a vida. Então, a reflexão no leito de morte não é essa. E uma coisa curiosa é que esse canto da sereia não é só tocado no satanismo, não. Eu vejo muitas vezes entrando nas nossas igrejas, oferecendo a mesma coisa para você. Olha, Deus está distribuindo dinheiro, você vem para cá porque Deus vai te fazer próspero, rico, vai ter um milagre, a cura e etc e tal. Deus faz. Mas, se a sua aproximação de Deus for vinculada a ganhar alguma coisa, isso daí é interesse, não é amor. Eu vi uma vez uma entrevista de um rabino, achei inteligente a colocação dele. Ele falou que viu um homem comendo peixe e perguntou, por que você está comendo peixe? O rabino, e o homem respondeu, porque eu amo peixe. Você ama o peixe? Você tirou ele da água, você matou, esquartejou, fritou e está comendo. Como assim você ama o peixe? Então ele fez uma analogia, construiu uma ideia muito inteligente, dizendo que, na verdade, quem ama se doa, quem ama se entrega. Quando você vai na igreja, por exemplo, você está indo lá para se entregar, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para aprender, né? Está indo lá com as mãos estendidas, né? Para oferecer a Deus. Então você planta, depois você colhe. E a gente muitas vezes quer colher sem plantar, quer ter a vitória sem ter luta, quer unção sem santificação, avivamento sem conhecimento, isso é utopia, não existem esses atalhos, né? Então, quando você vai para a igreja, dá o melhor. Eu vejo pessoas no louvor, pessoal no louvor de braço cruzado, olhando para cima, tal, mexendo no celular, mandando zap. Agora está lá no jogo dele, do time preferido, ele grita, ele pula, ele se esperneia, né? Então nós não vemos essa vibração para com Deus. Davi dançou diante da arca, nós temos que resgatar isso, o louvor legítimo, verdadeiro. E isso sim é a grande pegada da vida cristã. É a paz que transcende o entendimento que só Jesus pode dar. O diabo não dá paz, né? Eu servi ao satanismo durante 8 anos, nunca tive paz. Tinha as coisas materiais, mas eu acabei percebendo que o ser é mais importante do que o ter, né? Tem uma frase de Shakespeare, que eu acho fantástica também, que diz que o que importa, de fato, não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Então é importante que você tenha Jesus como seu Senhor. Só isso faz com que você caminhe na terra sob uma outra perspectiva, que tenha aquela paz que transcende o entendimento. Paz essa que o diabo não é capaz de dar. Doutora Patrícia, o Daniel mencionou uma coisa aqui que eu queria que a senhora, como doutora em psicologia, explorasse. Por que no leito de morte, todas as coisas que a gente valorizou na vida perdem o brilho? Então, na verdade, a gente se ilude a vida inteira, consciente de que está iludido? Eu diria que talvez no leito de morte, um certo tipo especial de consciência pode surgir, né? Existem muitos autores em psicologia que falam disso, né? Deste momento mais próximo da morte, por assim dizer, onde muda a qualidade da consciência e então talvez, vamos dizer, o que ficou na frente durante um certo período de vida vá para o fundo e vice-versa, né? Então aquilo que talvez seja do coração e não tanto ligado ao mundo, surja, apareça, enfim. Então eu acho que esta é uma questão, né, que você talvez dá uma revisada na tua história, existem muitos relatos sobre isso e aí você reveja teus valores. Agora, eu diria que dentro de uma abordagem mais atual, a questão não é apenas o cuidado paliativo, a questão é em que medida isto, que é a própria consciência de uma certa finitude neste mundo, ela vai trazendo então com que aquilo que para mim é de certa maneira vital ou essencial ou importante nesse sentido, possa ir surgindo muito antes do que seria talvez o momento da minha morte, eu realmente venha fazendo uma reflexão e venha assumindo valores que não são vantajosos, muito pelo contrário, né? Mas que eles, de certa forma, me tragam a sensação de que eu estou do lado da vida, do lado da verdade, do lado do caminho, né? Então, isto, de certa maneira, estou lembrando muito de Provérbios aí, ele coloca muito essas questões das tentações, né, principalmente Provérbios 1, e como é que, de alguma maneira, isto, então, é um caminho para poder estar saindo, né, desta postura, que é uma postura onde o mundo realmente me coloca a possibilidade de eu servir ao que seria, então, as construções do demônio de cada cultura, de cada momento histórico e da história de cada pessoa também. Tá bom. Vamos aproveitar esse tempinho no fim do bloco para mostrar as fotografias que eu não mostrei, né? Vejam só, quem assiste ao Vejam Só. Tá chegando o dia do sorteio, hein? Faz a sua foto aí, tá bom?
Vamos lá, a primeira foto de hoje vem lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É a missionária Regina Vidal. Feliz da vida aí, né, ô carioca danada? A essa hora da noite, dando risada desse jeito. Deus abençoe você, viu, missionária Regina? Muito obrigado pela sua audiência. Um ósculo santo aí para a sua igreja. Vamos para o Amapá. Não está escrito a cidade do Darley dos Santos. Só diz que ele é do Amapá. Obrigado, Darley, pela sua audiência. Boa sorte no dia do sorteio. E um ósculo santo ao povo do Amapá, que eu ainda não conheço. Da capital de São Paulo, o Antônio Gomes. Ô, Antônio, seja bem-vindo ao programa. Venha assistir aqui a gravação um dia ao vivo, já que você mora aqui na capital, né? E olha, ele assiste com 2 telas, no computador e na TV. Maravilha. É só combinar com a Giovana, viu? Pelo Facebook mesmo, o dia que você quiser, você pode vir assistir a gravação. Vamos lá para Ribeirão Pires. Ribeirão Pires fica pertinho do ABC Paulista, né? Na região do ABC, em volta de São Paulo. O Cláudio Freitas mora lá, em Ribeirão Pires. Deus abençoe, Cláudio. Um dia eu quase fui nomeado cidadão ribeirão pirense. Quase, mas não cheguei a ser. E, terminando essa sessão, a Lúcia Rossi, que mora em Santa Fé do Sul, aqui no estado de São Paulo. Lúcia, um ósculo santo para você, Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência. Qualquer dia desse eu tenho que passar em Santa Fé do Sul, porque vira e mexe tem fotografia de lá, né? Tem uma audiência bacana. Eu vou chegar na cidade, vou procurar uma padaria e entrar para tomar um café. Quero só ver se alguém vai me reconhecer, tá? O ósculo santo para todo mundo de Santa Fé. A gente vai para o intervalo, voltamos já com o último bloco do Vejam Só. Daniel Mastral, revelando aqui que tem um gato preto. Como assim, meu irmão? É, a patinha. Que ela tem a patinha branca, não é totalmente preta. Mas sabia que na Idade Média tinha um manual, né, chamado Maleus Maleficarium, também conhecido como Martelo das Bruxas, que normatizava como você identificar um feiticeiro. Dentre as atribuições, quem tivesse um gato preto estava lascado. E várias foram queimadas. Por causa várias, disso. mas nenhum bruxo de verdade, de fato. A Inquisição foi, aliás, esse capítulo da história é horroroso, medonho. Assim como as cruzadas, né? Também. Quer ver que o homem consegue, às vezes, superar o diabo, sabe? E eu digo isso. Não, uma vez eu escandalizei os meus alunos lá na grade, quase que eu perdi o emprego por causa disso. Eu estava lá no curso teológico. Isso faz uns 18 anos, mais ou menos. E eu cheguei e falei assim, olha, porque eles falavam muito do diabo. Crente adora falar do diabo. Né? Aí eu peguei e falei assim, ó, a gente tem que parar com essa história, porque nós temos pecados dos quais nem o diabo é culpado. É verdade. Há pecados nossos que o diabo não tem. Nossa, para que eu fui falar isso? Bom, no dia seguinte me inquiriram. Você vai dizer qual é o pecado que nós temos que o diabo não tem. Eu falei, muito fácil. Preguiça. O diabo é preguiçoso? Não, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele é diabo em tempo integral. Às vezes a gente tem crente só de final de semana, né? Pois é. Mas o diabo não, ele é capeta em tempo integral. Então, não, nós temos problemas e preguiça é pecado, não é? Sim. Pois é, o diabo não tem preguiça. Agora, vamos lá. Doutora, a gente tem que abordar algumas questões mais delicadas aqui nessa coisa que envolve o diabo, a venda da alma e tal. Que a senhora pensa da parapsicologia? Olha, eu acho que você coloca muito claro, assim, para nós parapsicologia é uma... vamos dizer assim, um certo ramo do conhecimento que a psicologia, hoje, até o presente momento, como ciência, né, ela tem questões, né? Agora, se você, talvez, puder colocar como uma linguagem nos seres humanos, aí eu posso abordar isso também do ponto de vista da psicologia, uma linguagem mais sensível do que são os parâmetros da linguagem comum, uma comunicação que vai um pouco além para os fenômenos ditos paranormais, né? Principalmente depois que a gente começou a trabalhar mais dentro do parâmetro da energia e não apenas da matéria. Hoje a gente trabalha com matéria, energia e informação, né? Normalmente são os
os 3 referenciais que a gente usa dentro da academia quando a gente vai olhar esse tipo de fenômeno, né? Mas eu diria assim, principalmente como fenômeno comunicacional ou sensível, né, ao mundo. Então, eu posso abordar essa sensibilidade, sim, dentro da psicologia. Eu só tomo cuidado para a gente não misturar as águas, né? Então, não, mas eu queria a sua opinião pessoal. A senhora acha que a parapsicologia, às vezes, trata como questões científicas, coisas espirituais? Eu acho que é um terreno muito complicado de você abordar, porque você tem dentro hoje do que a gente, quando vai estudar da história das ciências e você vai estudar as correntes ditas, por exemplo, ocultistas e as correntes não ocultistas, eu estou dividindo em 2 aqui, mas efetivamente existem aí um núcleo grande, né? Então, eu diria assim, há aqui uma confusão que eu preciso começar a entender um pouco o que é que a gente entende por isto, né? O que é parapsicologia, por exemplo. Agora, se você me disser que nem tudo que nós reconhecemos ou estudamos hoje como comunicação, né, ele hoje está devidamente reconhecido, que existem determinadas formas de comunicação ou determinadas formas de sensibilidade para fenômenos paranormais, que elas não estão ainda alcançadas pela ciência, aí sim, aí eu consigo conversar sobre isto. E você, Daniel, como é que vê essa questão da parapsicologia? Bom, eu vejo como uma ciência. O ser humano é uma verdadeira fábrica de energia. O nosso cérebro é uma fábrica de energia. Nós produzimos energia térmica, cinética, o nosso movimento, energia eletromagnética também. Então, evidentemente, se você emite uma energia positiva, se você é uma pessoa otimista, por isso que Jesus sempre fala para nós, tem de bom ânimo. Procurar isso numa concordância bíblica, você vai encontrar inúmeras vezes. A alegria no Senhor é tua força. Então, isso realmente favorece que você atraia coisas boas. Não é a lei da atração, mas é um princípio de semeadura. Eu amo e sou amado. Eu abraço e sou abraçado. Eu acolho e sou acolhido. Né? Então, o poder das nossas palavras pode modular essas frequências que nós temos. Por exemplo, foi feito um experimento, eu achei fantástico também, um japonês, eu não lembro agora o nome dele, mas ele escreveu um livro sobre a influência das moléculas d'água, mediante coloca um copo d'água perto da voz do Hitler. Né? Aí você congela aquilo ali e fotografa. Você vê o cristal da água todo deformado. Aí você coloca próximo de uma música clássica mais serena. Não estou dizendo para tocar um Mahler, né? Mas uma música clássica mais serena, só um Beethoven, um Bach. De repente aquela está mais harmonioso, o cristal da água está bonito. No Brasil, uma professora fez uma experiência, eu achei incrível. A gente procura na internet. Está bombando. Do arroz, né? Do arroz. Estava no site do G1 da Globo. Isso, do G1. Hoje. Quer dizer, você emite uma carga negativa para o arroz, são iguais, é a mesma substância. Um fica bonito, fica lindo, o outro ficou embolorado. Então, existe poder nas nossas palavras que influenciam nas nossas emoções. A emoção influenciada, ela causa uma mudança do nosso quadro, nosso campo energético. Então, evidentemente, você vai acabar atraindo coisas ruins para a sua vida também. Então, nesse sentido, a parapsicologia ela vai estudar a formação desses campos e a ligação desses campos de energia com o nosso dia a dia. Eu acredito na parapsicologia, tem muita coisa legal, sim. Tá bom. E reter o que é bom, né? Tá, mas você não é igual ao Padre Quevedo que não acredita no diabo, né? Não, eu acredito. A Bíblia diz que sim. O Padre Quevedo já é outro extremista, né? Já é outra história, né? Mas tem muitos fenômenos que são naturais. Porque tem muitos fenômenos, na verdade, que são naturais e são ditos como sobrenaturais, pela nossa falta de conhecimento. Não, mas para ele tudo é... Aí colocar tudo, toda a farinha no mesmo saco é difícil, não né? Dá, né? Bom, doutora Pazinato, vamos imaginar que a senhora esteja lá na sua clínica, ou dando aulas, né? Que a senhora hoje é mais professora do que outra coisa, né? E um aluno a procura e diz assim, olha, eu preciso de uma orientação particular. A senhora pergunta, por quê? Porque quando eu era adolescente, eu me envolvi com feitiçaria e acabei vendendo minha alma para o diabo, e agora eu estou apavorado e eu preciso sair dessa. Como é que a senhora ajuda essa pessoa? Olha, primeiro que é mais comum do que se imagina, né? Ah, é?
A adolescência e o começo da vida adulta, ela está cheia de determinados tipos de vivência com esse tipo de relato, né? Eu tenho pactos eu tenho uma linguagem apropriada, né? E a gente fazendo paralelos, você vê muito dos textos da Idade Média, da entrada na modernidade, né? De uma literatura escrita muito próxima disso. E quando ele coloca isso para a gente, né? Normalmente a escuta é uma escuta de quão o mundo do jovem, né? E o mundo da adolescência, ele transita muito pelos conceitos da energia, por exemplo, de uma fantasia lotada de energia, de poderes. Então, a gente tem um pouco essa escuta, né? É interessante também a gente pensar a neuropsicologia ou até as influências da física quântica na construção da neuropsicologia, né? Que aí ela vai explicar os fenômenos que estão dentro do átomo. E aí a gente vai olhando hoje, tudo isso vai modificando bastante, inclusive as questões já da neuropsicologia, da construção das fantasias, das substâncias químicas, né? Das questões energéticas do cérebro, elétricas. Tudo isso são assuntos bem interessantes que vão nos permitir entender um conjunto grande de fenômenos. E especialmente na construção das fantasias do mundo adolescente, do mundo do jovem adulto. A entrada na maturidade, ela realmente provoca crises nesse sistema, né? Porque um ser humano vai se colocar de outro ponto de vista. Nesse momento de crise, alguém vai rever a própria história e vai se interessar pelo estudo desses fenômenos, às vezes vai tentar entender o que aconteceu consigo. Este é um momento muito bom da gente conversar sobre tudo isto de diferentes pontos de vista, né? Então, para nós, na psicologia, é bem interessante trabalhar tudo isso. E aí, inclusive, se é um aluno de teologia, ele vai tentar rever as leituras bíblicas, mas também já a partir de uma vida adulta que já tem um certo criticismo e um lugar social que é muito interessante, né? Que já não é mais aquele ligado às fantasias e ao sobrenatural com um conjunto enorme de construções que vai dos gregos, passa pelo Hades, passa pelo mundo, vamos dizer assim, de Israel. É muito interessante ver como é que a cultura toda vai construindo tudo isso na adolescência, cria um mundo fantástico. O que é sério ou não nisso, eu acho que aí a gente precisa olhar com muita calma. Tá bom. Daniel, e se alguém te procura com a mesma queixa, do tipo, fiz um pacto com o diabo, mas eu quero cair fora, dá, não dá, pode, como é que não é, qual é o ritual, enfim. Não existe ritual. A Bíblia deixa muito claro, João capítulo 8, verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acabou. Moisés passou muito tempo no Egito, foi o berço do satanismo moderno, o Antigo Egito. Né? E você não vê nenhum processo de libertação que Moisés teve que fazer dentro de um contexto ritualístico, né? O próprio José também ficou cativeiro no Egito durante tanto tempo, né? Dos 17 aos 30 ele recebe o anel de poder, né? Então, um período muito longo, muito dilatado, imerso naquela cultura, mas eu não vejo José fazendo nenhum rito de libertação. Então, hoje eu vejo ministérios, e eu respeito, que tem o rito de libertação, né? No meu caso, funcionou, porque eu vim de um universo ritualístico. Então, quando me apresentaram um ritual de libertação, aquilo foi palatável para mim, eu compreendi aquilo melhor. Mas se eu venho de um cenário que não tem rituais, eu vou achar aquilo uma loucura. Então, Deus, ele usa isso na sua multiforme graça, né? Então, Deus, ele pode usar cuspilama para curar alguém, mas você não pode colocar aquilo como regra, né? Não pode fazer da rema virar regra, porque aí virou bagunça, né? Então, o diabo, durante muito tempo, para aproveitar o ensejo, uma coisa rápida, ele passou despercebido pela história. Se observar a história, os acádios, os babilônios, os persas, sumérios, especialmente os sumérios, foi a primeira grande civilização importante na Mesopotâmia, desenvolveu os cuneiformes, então a primeira forma de escrita. Então nós temos o registro. Os sumérios, por exemplo, eles tinham um rei, que era rei e sacerdote, e era um sistema politeísta, mas eles não tinham a figura diabólica. A figura do diabo não existia. Há cerca de 4.000 a.C. não existia essa
essa figura do diabo, né? Ele veio aparecer depois. Na verdade, era tudo Deus. Então, quando Deus estava feliz, tudo rolava bem. Boas colheitas, fartura. Quando Deus, a face zangada dos deuses, as coisas iam más. Então, faziam rituais ou para aplacar a ira dos deuses, ou então para agradecer pela dádiva recebida. Jesus, ele vem desmascar o diabo. Ele fala exatamente quem ele é: roubar, matar, destruir, pai da mentira, dragão, a serpente. Nós vemos até a sua imagem física muito elucidada no Novo Testamento, né? Dragão, serpente, chifre, ou seja, ele se afastou de Deus, era um anjo, mas a planta longe da luz, ela perde o viço, perde a beleza, perde as propriedades, perde o perfume. Afastado de Deus, você está lascado. Né? Então, a primeira orientação que eu daria para essa pessoa é saber: Jesus pode te libertar? Sim, mas a questão não é ser liberto apenas, não é estar em pé, é se manter em pé. Esse é o maior desafio do cristão, né? É se manter em pé. E para se manter em pé, você tem que fazer vigiar e orar sem cessar, que a Bíblia diz. Porque a gente hoje estigmatiza e fecha numa caixinha, achando que o pacto com o diabo é o grande problema. Mas temos alianças humanas que são tão nocivas quanto. Sério? Né? Sem dúvida. Você faz uma aliança com alguém que é corrupto, né, que te oferece dinheiro para você favorecê-lo de alguma coisa, está criando um pacto, uma aliança. Né? Então, você pactua com aquele erro, você está cometendo um pecado muito severo. Pecado contra a sua liderança espiritual. Veja bem, liderança legítima, tá? Não estou dizendo profissional da fé ou falso profeta. A Bíblia diz que rebelião é como pecado de feitiçaria. Está ligado ali, é como se fosse do demônio. Então, não é o pacto com o demônio, mas se você se rebelar contra uma liderança espiritual legítima instituída por Deus, você colhe uma consequência. Assim que se você se associar com um homem ou com uma mulher que está no caminho errado e você tem consciência disso, você vai pagar um preço por isso também. Existe uma consequência, todas as suas ações têm uma reação. E nem sempre é demônio. Caim matou Abel, não foi demônio. Os irmãos José traíram José, não foi demônio. Os fariseus tinham inveja de Jesus e não foi demônio. O povo que gritou, crucifica para Jesus, né, não tinha demônio influência, não fala nada. É a alma humana, que é estimulada muitas vezes pela maldade que já está dentro de nós. Então o diabo, ele não cria, por exemplo, a inveja, né, dentro do ser humano, mas ele pode potencializar a inveja, uma vez que já está aqui dentro. Então, nós temos que buscar ter um coração santo. Aqui é o maior campo de batalha, né? E eu vejo hoje pessoas muitas vezes caindo em godos, como Abimeleque, enganou tanta gente, né? Foi lá: eu sou irmão de vocês, carne da mesma carne, osso dos ossos, eu sou irmão, deixa que eu governe vocês. Primeira providência que ele faz, ele recolhe uma oferta da galera, 70 peças de prata, manda matar todos os herdeiros que poderiam ser sucessores do trono, né? Exceto Jotão, porque Deus está no controle de toda a história. Então, Abimeleque, ele enganou o povo, né? Não foi o demônio que capacitou ele, foi uma engenhosidade humana para enganar seres humanos. Então, nós temos que buscar, mais uma vez, discernimento de espíritos, né? Para você observar se o discurso daquela pessoa é compatível com o caminhar dela, né? Então, se você estiver se alimentando com uma fonte contaminada, você vai passar mal. Então, a questão não é me convertir e tal, ok, agora você tem que se alimentar de fontes puras. Que hoje eu vejo, pastor, muitas pessoas nos meus cursos, seminários que eu ministro, falam para mim e reportam claramente. Hoje a igreja está destruindo muito mais que o diabo. Você pergunta, quem foi ferido pelo diabo? Levanta a mão. Uma outra pessoa. Quem foi ferido pela igreja? A igreja te machucou? A igreja tem que ser um celeiro de amor, um local de acolhimento, que prega o perdão e vive o perdão, que prega o amor, que vive o amor. Aí eu vejo quase todo mundo levanta a mão. Quer dizer, nós precisamos hoje de uma segunda reforma. Claro que existe honrosas exceções, honrosas e raras exceções, que é o remanescente fiel. É como Isaías fala, no final dos tempos, os homens decentes, corretos, honestos, serão raros como ouro de Ofir, né? Então, essa raridade que hoje existe nos dias de hoje, está faltando amor. Vivemos uma época que o amor tem se esfriado. Jesus nos trouxe uma palavra perturbadora. Haverá, pois, fé na terra quando o Filho do Homem voltar. A fé está esfriando. Então, a gente tem que se afastar de pessoas tóxicas. Eu sempre oriento, se você se converteu, você tem que se manter. A brasa fora do braseiro, ela esfria. Você se cerca de pessoas que estão na mesma pegada que você. Paulo, ele vai aconselhar Timóteo. Olha, nos últimos tempos, fique esperto. Vai ter gente avarento, soberbo, blasfemo, desobedientes. Desses, você se afasta. Você fica longe, sai fora da roda dos escarnecedores. Paulo chega também a falar, né, que se alguém dizendo-se irmão for maldizente, for mentiroso, for beberrão, cai fora, nem senta à mesa com ele. Então, nós devemos buscar não nos contaminar. Isso é a vida de santidade. Procurar olhar para Jesus e aí sim
você será forte nele, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É fácil a gente recitar o versículo, mas para você ter direito, né, para poder usar isso como uma verdade na sua vida, você tem que viver a Cristo, porque senão é tudo ilusão. Você continua achando que está servindo a Deus. Tem um livro chamado Cristianismo Diabólico, eu indico às vezes para as nossas ovelhas, que coloca uma realidade perturbadora. Muitos cristãos sem Cristo, muita gente que está na igreja há 30 anos nunca teve uma experiência com Deus, nunca ouviu a voz de Deus, está ali mecanicamente apenas. Temos que resgatar uma fé genuína. O tempo está acabando, o tempo está terminando. E no final quero deixar uma mensagem de reflexão para o pessoal. Legal. Doutora, e voltando àquela ideia de quem procura a senhora e tal, em busca de ajuda, pode acontecer de chegar alguém e falar assim, olha, eu fiz no passado envolvimento com as trevas e tal, até fiz pacto de sangue, não sei o quê, enfim, e agora eu estou sendo assombrado ou assombrada, né? Então, no meu quarto, eu acordo de madrugada, tem uma presença lá e eu fico apavorado e eu não consigo gritar e tal. Como ajudar alguém assim? Olha, acho que primeiro a gente começa com a escuta do que está efetivamente assombrando essa pessoa psicologicamente. Pelo menos se ela me procura assim, este é meu lugar de escuta, né? Então, a minha escuta é o que é que realmente está assombrando, o que é que para ela é alguma coisa que impacta e causa terror, causa medo, causa pânico. Então, primeiro a minha escuta é nesse sentido, né? Depois eu digo que se algo vai ficando desta maneira, é muito provável que essa pessoa, às vezes, ela manifeste uma determinada vontade de olhar isso do ponto de vista religioso, né? Então, aí a leitura efetivamente é uma outra leitura, né? E aí se é de acordo com a cultura cristã, então a gente vai buscar o olhar da cultura cristã para este tipo de fenômeno que efetivamente não coincide necessariamente com o da psicologia. Mas e aí, como é que a senhora faz? A senhora é as duas coisas? Vamos dizer que eu tenho alguma coisa muito clara para mim. Quando eu estou atendendo como psicóloga, eu estou atendendo dentro dos referenciais da psicologia, né? Quando as pessoas me procuram dentro de um outro ponto de vista, que é para eu poder trabalhar com essa pessoa a partir de um referencial que é cristão, então o acordo é um outro e aí a minha escuta é bem diferente desta que eu estou colocando, porque ela vai além meramente daquilo que a psicologia como profissão e como ciência me permite trabalhar. A senhora acredita em fantasma? Depende do que você chama de fantasmas, mas se eu acredito em fenômenos que não são visíveis apenas a olho nu, sim, eu diria para você que sim. Fantasma, que assombra as casas e tal. No Discovery Channel, que parece um canal de documentários sérios e tal, tem um monte de programas sobre casa mal assombrada. Não. A senhora não acredita em fantasma? Não. Neste ponto de vista, não. E você? Pode haver uma manifestação demoníaca. Agora, fantasma, alma penada, espírito desencarnado, isso não. Uma entidade pode estar ali mediante uma legalidade oferecida para ela. Uma vez eu fui visitar uma família no bairro da Liberdade e ela abriu uma porta. Ela começou a jogar aquele Ouija, né? Começou a fazer invocações, né? A felicidade dela, entre aspas, é que ela não sabia fazer invocação corretamente, né? Porque na alta magia se usa uma linguagem para isso, né? Que supostamente seria a linguagem que Deus utilizou para a criação do universo. Ele usou um idioma para aquilo, né? Então, supostamente, seria uma língua que os anjos caídos revelaram ao homem, que eles chamam de Enoquian, né? Então, ela pegou uma chave de Enoquian, mas estava incompleta, mas ela estava invocando entidades. Então, ela chamou para si. E é claro que aquela entidade começou a atuar naquela casa, causando uma série de fenômenos que eles não podiam explicar. Foi uma das possessões demoníacas que eu vi mais sinistras. Ali a coisa, o bicho pegou. E como é que você fez? Eu vou resumir, porque essa é uma história complicada. Bom, eu visitei a casa, fui com 4 intercessores juntos, e chegamos por volta de umas 4 horas da tarde, bairro da Liberdade. Interessante fazer libertação na Liberdade, né? E até trocadilho. Aí chegamos, o que eu fazia? Eu acabei aprendendo, tentativa e erro. Deus sempre nos ensina, sempre nós vamos aprender. O que eu fazia? Quando eu sou convidado para visitar uma família que supostamente tem um demônio, eu unjo a minha mão
o óleo de êxodo, é o óleo que Deus deu, a receita de Deus, ungeu o tabernáculo, os utensílios, os sacerdotes, os reis. Então, normalmente, quando eu tocava naquela pessoa, o demônio manifestava, se houvesse algum demônio. Normalmente acontecia aquilo. E eu jejuei, me preparei, né, certas caças. Só que quando eu cheguei lá, entreguei a mão para a menina, ela ficou quieta. Falei, pô, vai ver que coisa na minha cabeça, né? Não é demônio. E ficamos lá, tomamos um chá com eles. Por volta de 7 horas da noite, não era horário de verão, estava ficando escuro, né? Nós estamos nos despedindo, indo embora, tal, né? Foi um equívoco, né? De repente, a menina, há uma transformação, realmente. A canalização, ela é preconizada por uma transformação do semblante da pessoa. Tem músculos faciais que nós não temos controle. Mudou o semblante, dilatação de pupila, né? Ela ficou numa posição que, pelas leis da física, ela iria cair, né? E ela produziu uma voz, assim, muito poderosa, um grave muito acentuado, e olhou bem nos nossos olhos, assim, vocês vão morrer todos hoje, ninguém vai ficar vivo aqui. Mas o demônio falou com tanta convicção, naquele momento eu acreditei. Falei, pô, o demônio falou com convicção, né? E aí, falei para os intercessores, acho que é a hora, né, de vocês intercederem, é a deixa, né? E eles ficaram, assim, paralisados, talvez nunca tivessem visto uma manifestação demoníaca para valer. O filme Exorcismo de Emily Rose conta uma história de um fato que nunca foi explicado nem mesmo pela ciência, né? Podem pesquisar a história, né? Já a Invocação do Mal tem prós e contras aí, mas o Exorcismo de Emily Rose não. Então, eles ficaram, assim, congelados. A luz apagou. Né? Não é que acabou temporariamente. Sabe aquela época dos apagões em São Paulo? Deu um apagão em todo o bairro da Liberdade. Quando você vai orar por uma entidade, olhos abertos, não fecha o olho não. Mas naquele momento, olho fechado ou aberto não mudava nada. Podia esticar minha mão, não via a minha própria mão. Então, sem luz, né? O demônio gritando que vai matar, intercessor que não intercede, né? Eu vou ser sincero, gente, claro, rolou um medinho, rolou uma situação embaraçosa. Então, a sensação que eu tinha é que o demônio fosse dar a volta e gritar no meu ouvido, te peguei, né? Então, fugi, fiquei atrás, coloquei as costas numa parede, né? E comecei a orar, né? Senhor, me protege, o que eu vou fazer, né? A mãe, o pai gritando, e de repente começaram a voar uns objetos. Eu não sei se era o demônio jogando ou se estava voando tipo poltergeist, né? Mas começou a vir umas panelas perto de mim. Reuni toda a fé que eu tinha e falei, Senhor, que caiam 1000 panelas à direita, 10.000 à esquerda, que eu não seja atingido. E orei ali e de repente houve um silêncio, aquele silêncio foi quebrado pelo choro da menina, né? Ela começou a voltar a si e acendemos lanternas lá, velo que eles tinham, porque continuou sem energia, e vimos as legalidades que ela tinha dado, né? Aí, mediante aquilo, ela pediu perdão para Deus, pecado confessado, pecado perdoado, vai e não peques mais, o que Jesus disse para a mulher adúltera. Só que os intercessores foram embora. Aí, quando eu encontrei com eles no outro dia, pô, irmão, vocês me largaram na mão lá, maior situação sinistra lá com o demônio, né? Quase levei uma panelada na cara. E aí, os intercessores, não, assim, tinha uma direção de orar, só que a gente tinha que orar no monte, Daniel. A gente foi procurar um monte, no bairro do Beirá. Quer dizer, parece piada, mas lamentavelmente não é. É um fato real. Mas essa direção não veio de Deus? Não veio de Deus, estavam com medo. Estavam com medo e usaram isso do subterfúgio. Aí foram para o monte. Foram para o monte. Nem tem monte na Liberdade, é um bairro plano. No alto de um prédio, então. No prédio do Banispo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer aqui a doutora Patrícia Pazinato, nossa psicóloga de plantão, professora, por sinal, e também ao Daniel Mastral, né, que é o líder do Ministério Guerreiros da Luz. Você queria dar uma palavra final? Posso, rapidamente? Ok. Jesus tem uma conversa com Pedro antes dele ir para a cruz. Pedro caminhou com Jesus, andou com Jesus, viu os milagres, ouviu as pregações. Um pouco antes de ir para a cruz, Jesus chama Pedro. Pedro, Satanás pediu que você fosse cirandado como trigo, fosse peneirado como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E aí, Jesus ainda fala, quando te converteres, Pedro, presta atenção, está escrito textualmente nas Escrituras, quando te converteres, confirma os seus irmãos, em algumas traduções, fortalece os seus irmãos. Pedro não era convertido. A Bíblia deixou muito claro. Quando você se converter, mesmo a gente estando dentro da igreja, muitas vezes declarando que Jesus é o nosso Senhor, se não há uma entrega de coração, você ainda não se converteu. Conversão é mudança de rota. Tanto é que Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando pela última vez os olhares se cruzam, né, Pedro fica constrangido, chora amargamente, e Jesus estava apanhando nesse momento, mas ele procura Pedro. Pedro, eu não desisti de você. No final, João capítulo 21, pesca milagrosa, depois de terem jantado, Jesus já está ressurreto, é a terceira vez que ele aparece ressurreto, né, depois de terem jantado, olha a gentileza, o cavalheirismo, né, não foi durante a janta, porque Jesus podia dizer, Pedro, você lembra quando você me negou? Pois é, agora você vai enrolar, vai engolir uma espinha de peixe agora, vai engasgar. Não fez isso. Depois ele falou, Pedro, tu me amas?
perguntou 3 vezes para Pedro. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus pergunta. Nas primeiras vezes, Pedro parece que não entende a pergunta. Ele responde, sim, eu te amo, mas ele responde filéus, ele responde como amigo. E a pergunta de Jesus, você me ama? Ágape, incondicionalmente. Na terceira vez, Pedro entende, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, confia nos meus irmãos, cuida das minhas ovelhas. Então, deu um comissionamento. Então, o fato de você estar numa igreja não faz você um crente. É como você entrar numa garagem e virar um carro. Não vira. Você tem que ter um compromisso com Deus. Vivemos um momento histórico, meus irmãos, que não dá mais para brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo, ele é diabo de verdade. Então, se você brincar de ser crente, você vai ficar aqui. Eu acredito que nós estamos muito próximos do final dos tempos, não dá para a gente pontuar, vai ser essa ou aquela data, mas os sinais se emolduram ao nosso redor e é melhor que a gente não fique aqui para o momento da ira de Deus, né? Embora eu espero que a gente seja arrebatado antes, na primeira metade da tribulação. Então, eu acho que vai ser no meio. Vai ser no final? No meio. No meio, no meio, exato. O meso, eu acredito nessa posição. Porque tem que queimar esse joio no nosso meio. Se fosse arrebatamento agora, a gente nem daria falta do povo. Cadê aquele irmão? Sei lá, tá viajando, né? Então vai ter que passar. Então, te prepara por impacto e você só vai subir se você dobrar o joelho e adorar o único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Doutora Patrícia, uma última palavra da senhora? Não, eu só queria agradecer a oportunidade de dizer que eu penso que esse é um assunto bem complexo. Estimularia algumas pessoas a ler bastante as dissertações, as teses das universidades federais, evidentemente junto com a Bíblia, e discernir o que é ilusão, o que é discurso, o que é delírio e o que é verdade. Muito obrigado pela presença da senhora, também Daniel. Vamos ver quem ganhou o livro. Foi o Lion Gargano Ramos, lá de Jequié, na terrinha, que eu ainda não conheço, mas vou conhecer. Então, a gente vai se ver no próximo Vejam Só. Deus abençoe.